Se você é dentista e ainda não avalia o perfil emocional do teu paciente, não tem um teste de estresse, não tem uma forma de entrar nesse assunto na tua consulta com todos os pacientes, saiba que você está perdendo um poder de conexão, um poder de conversar com o teu paciente de uma forma muito mais humanizada, mas ao mesmo tempo de conexão, de entender de fato por que o teu paciente está nessas condições. Por que ele tem uma inflamação recorrente? Por que ele tem uma boa higiene, mas a gengiva está inflamada? Está acontecendo muitas coisas além da higiene do paciente. Só que o dentista está tão focado em olhar para o problema e tratar aquele problema e ponto, que ele não olha para a causa. E a hipossalivação ela está muito relacionada com alterações sistêmicas, com doenças autoimunes também, com diabetes, além do Parkinson, hipertiroidismo, hipotiroidismo, e vai revelar uma desordem emocional desse paciente também, muitas vezes, como, por exemplo, a ansiedade, o estresse, o nervosismo e problemas psiquiátricos. Então, quando a nossa visão sobre quem é o nosso paciente e o que ele está passando, está ali na nossa consulta, na nossa conversa, isso se torna extremamente poderoso sobre quem é o seu paciente e quem é você. Essa conexão, ela não pode não acontecer na primeira consulta. Então, para quem não sabe, dentro do método HP, a gente tem o quê? O teste de estresse. E eu falo, apliquem com todos os pacientes. Eles ficam já impactados antes mesmo de conhecer você. Antes mesmo de chegar na tua consulta, ele recebe um link para preencher um teste super simples, onde no final do teste ele põe em enviar e você recebe no teu computador automaticamente a resposta desse paciente. Então, antes mesmo do paciente chegar, eu já leio as respostas do paciente. Eu já entendo quais são as condições emocionais daquele paciente. Então, nós precisamos estar com esse assunto em dia também para poder entender as origens, as causas dos problemas que meu paciente está apresentando. Isso vai refletir na boca, mas vai refletir sistemicamente também. Então, é muito importante a gente entender a questão multifatorial. A higiene é algo que todo mundo foca, mas o que tem mais por trás disso? E sim, a questão emocional está envolvida e a questão de alteração salivar muito envolvida. E quando a gente olha para uma alteração salivar, uma pessoa que tem pouca saliva, e a gente vai buscar o motivo disso, todas as causas da hipossalivação, a gente entende o quanto o paciente está doente, o quanto eu tenho que trabalhar nessas causas para resolver toda essa situação bucal e sistêmica, consequentemente. Então, é onde o dentista passa em outro nível, passa a ser visto de outra forma pelo paciente. O dentista que quer realmente ser reconhecido, ser valorizado, cobrar e o paciente não achar caro, precisa se diferenciar. Mas o que vocês estão fazendo? As mesmas coisas de sempre não funcionam. Então, se você não se posiciona, o teu paciente também não se posiciona. Ele não vai querer, ele vai continuar falando que só quer resolver aquele dente. O paciente acha caro, o paciente não encaminha mais pacientes para você. Ontem mesmo, eu atendi um paciente onde ele tinha pouca saliva e muita espuma. E na coleta, na tometria que eu faço com todos os pacientes, mas esse era um caso que me procurou, né, para tratamento dessa saliva, onde ele estava se queixando de boca seca. Ele tinha uma higiene perfeita. Inclusive, ele me falou que passava fio dental 3 vezes ao dia. E aí eu até fico achando meio suspeito, né? Um paciente que passa muito fio dental. E aí eu pergunto por que você passa tantas vezes ao dia? Principalmente por trabalhar na área de halitologia, a gente sabe que o excesso de higiene é muito comum entre esses pacientes. Porque eles pesquisam e eles sabem que a higiene bucal é muito importante. E aí eu perguntei para esse paciente de ontem, né? Por que 3 vezes ao dia você passa fio dental? Mas ele me trouxe que é porque os alimentos ficam muito impactados entre os dentes. Ai, doutora, para muito alimento entre os meus dentes. E aí eu já trouxe para ele. O seu tratamento salivar vai melhorar a autolimpeza bucal também. O fato de você ter essa saliva grossa e em baixa quantidade faz com que os alimentos também fiquem retidos com mais frequência. Ele teve no dentista este ano e ele falou: nunca tive tantas cáries na minha vida. E no exame clínico eu identifiquei mais cáries ocultas, aquelas cáries interproximais que não tem uma cavitação visível, mas eu consigo enxergar pela coloração alterada. Já solicitei periapicais da boca toda, porque esse paciente ele está tanto com índice de cárie aumentado, como também com uma inflamação gengival que não é justificável pelos hábitos de higiene dele. Então, o que eu quero trazer para vocês? A gente olhar para esse paciente que faz uma boa higiene e falar para ele que ele não escova direito, que ele não passa fio dental direito,
Obviamente que eu fiz as orientações de técnica de escovação, de higiene de língua, de uso de fio dental, eu reforcei mesmo assim com ele, mas eu coloquei para ele, você está no lugar certo, porque você vai tratar a tua saliva e todo esse contexto vai melhorar. E é aqui que eu trago para vocês, né? Um outro estudo, por exemplo, estabeleceu uma associação positiva entre o nível salivar de cortisol, que é um marcador de estresse muito importante, e é muito melhor o cortisol salivar quando ele é feito no exame do que um cortisol sanguíneo, e ainda relacionou essa alta do cortisol salivar também com a extensão e a severidade da doença periodontal. Pouca saliva, saliva muito grossa, muito viscosa, alto nível de cortisol na saliva também. E isso tudo, uma piora na doença periodontal, agravando essa doença, fazendo com que ela progrida, e ainda sabe-se que o estresse pode provocar mudanças, então, tanto na quantidade quanto na qualidade salivar. Então, gente, existe por trás de todo esse novo paradigma do que é viver, muitos vivendo aí à base do estresse, né? Esse paciente de ontem, ele está afastado por 3 meses do trabalho, ele está com depressão, ele está tomando medicações, ele está numa situação realmente de risco. E sabe o que ele me falou? Sabe por que que ele foi afastado do trabalho? Por que que ele entrou num quadro depressivo? Porque ele estava sem saliva. E aí, quando eu ouço esse tipo de coisa, eu penso, meu Deus, olha a importância que nós temos na vida desses pacientes. Às vezes a gente acha besteira, mas tem muita gente precisando disso. Muito paciente que nem sabe quem procurar. Esse paciente mesmo já foi em gastro, já foi em nutricionista, já foi em outros dentistas, e ele me encontrou. E as pessoas, sim, elas atravessam a cidade, elas vêm de outras cidades para fazer consultas. Por quê? Porque não tem na cidade delas. Então eu não dou conta, e vocês podem estar também aplicando essa avaliação salivar no consultório de vocês. Podem estar fazendo isso de rotina e podem estar oferecendo isso como um novo serviço, divulgando isso e fazendo com que os pacientes também descubram que você pode ajudá-los de uma forma mais completa. Então, assim, eu queria trazer para vocês o quanto nós dentistas temos o poder de transformar vidas. E aqui eu trouxe uma ferramenta tão simples, mas tão poderosa, tão diferenciada no meio da odontologia, que quando você começa a fazer, você não para mais. Porque você começa a ver respostas, você começa a ver o que é uma boca saudável e uma saliva boa em conjunto. E você começa a perceber que aquelas bocas que sempre vêm de uma condição desfavorável, sempre vêm, tem algo atrás disso. E esse algo atrás disso refere-se ao seu paciente. A saliva e tudo aquilo que está acontecendo é sobre o outro. É muito individual. Por isso que um DED, um dentista além dos dentes, que aplica o método HP passo a passo. A gente vem desde o teste de estresse, entendendo o perfil emocional, que vai trazer alterações para a saliva. A gente tem uma anamnese com um checklist para você entender tudo que está podendo gerar uma alteração dessa saliva. Você faz o exame clínico com outro olhar. A gente tem o teste de exame clínico, né, onde a gente usa a seringa tríplice para poder fazer uma verificação sobre o funcionamento mais rápido, né, durante o exame clínico daquelas glândulas salivares maiores. E a gente fecha essa consulta com a salometria. Mediante a tudo isso, você faz um laudo de saúde bucal. E você mostra para o teu paciente toda a experiência que ele teve na tua consulta. Gente, isso não tem preço. O paciente nunca viu, mas o paciente começa a entender o teu valor. Começa a entender o teu posicionamento. Você não é igual ao dentista que ele ia. Você é um dentista que realmente vai olhar para a causa do problema dele. E ele não vai só tratar aquela queixa principal que ele veio de uma forma completa, mas ele vai ter uma prevenção garantida em todos os outros fatores que geram sinais e sintomas na cavidade oral. Então, não seja mais o mesmo.